Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português. Lembrando, estamos no segundo bimestre, o caderno 2, tá? E vamos falar hoje sobre flexão dos substantivos em gênero, número e grau. Como vocês já sabem, os substantivos são palavras variáveis. Sofre flexão em gênero, número e grau. O que quer dizer isso? O que quer dizer flexão em gênero? É quando você pode passar para masculino e feminino. E flexão em número, singular e plural. E flexão em grau é quando está normal, ou no diminutivo, ou no aumentativo. Vamos ver um pouquinho sobre eles. Gênero do substantivo. Existem dois gêneros gramaticais, o gênero masculino e o gênero feminino. São do gênero masculino os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos o, os, ou uns. Como, por exemplo, o aluno, o lápis, os estojos, os professores, um colégio, um pensamento e daí em diante. São de gênero feminino os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos as, uma ou umas, como, por exemplo, a borracha, as canetas, as professoras, uma escola, uma ideia, ok? Então, masculino e feminino está fácil, correto? Mas o que seria substantivo biformes? São chamados de substantivo biforme os substantivos que apresentam duas formas diferentes, uma para o masculino e outra para o feminino. Como, por exemplo, o garoto, a garota, o diretor, a diretora, o homem, a mulher. Aqui trocou totalmente. O freguês, a freguesa. Ou seja, apresenta duas formas diferentes, uma para o masculino e outra para o feminino. Isso se chama substantivos biforme. Até aí tudo bem? E uniforme, uni, como a própria palavra já fala, une. São chamados de substantivo uniforme aqueles que apresentam a mesma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Aí, existem três tipos de substantivos uniformes. O substantivo comum de dois gêneros, os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos. Vamos dar uma olhadinha o que significa cada um deles. Substantivo comum de dois gêneros apresenta uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino, como, por exemplo, o gerente, a gerente, o colega, a colega, o doente, a doente, o artista, a artista. Como é que você vai saber se está no masculino ou no feminino? Vocês vão olhar o artigo. Se o artigo for masculino, estará no masculino. Se for feminino, a, uma, por exemplo, vai estar no feminino, ok? Então, você só vai conseguir diferenciar pelo artigo e pelo contexto, né? Substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos apresentam um só gênero para o masculino e o feminino. Os substantivos sobrecomuns se referem a pessoas, o indivíduo, a vítima, o ser, a criança. Já os epicenos se referem a animais, a barata, a jiboia, o pinguim, a onça. Então, o epiceno se refere a animais. O sobrecomum se refere a pessoas. Agora, número do substantivo. Existem dois números gramaticais, o singular e o plural. Encontra-se no singular o substantivo que indica apenas um ser. Casaco, cadeira, hipopótamo. Então, está no singular porque indica apenas um ser. Está no plural quando o substantivo indica dois ou mais seres. Casacos, cadeiras, hipopótamos, é mais de um ser. Então, está no plural. Aí, aqui no livro de vocês, na página 25, vamos dar uma olhadinha aqui na página 25, tem um quadro. Vocês têm que dar uma lidinha nesse quadro, que tá assim, ó, substantivo simples terminado em ão. Como fica a formação no plural? Você substitui-se o ão por ãos, ães ou ões.
Quando termina em R, S ou Z, você substitui, você acrescenta, na verdade, o ES, como, por exemplo, gás, gases, raiz, raízes. Quando termina em L, você substitui o L por IS. Canal, canais, anel, anéis. Quando termina em X e S, em paroxítonas e proparoxítonas, não se modifica no plural. O atlas, os atlas. A fênix, as fênixes. O lápis, os lápis. E quando termina em M, substitui-se M por NS. Álbum, álbuns. Item, itens, tá? Aí vocês vão dar uma lidinha lá no livro de vocês, lá na página 25. Tudo bem? Substantivo de dois números. São chamados de substantivo de dois números, substantivo que apresenta a mesma forma para o singular e para o plural. Que foi o que a gente acabou de ver aqui, né? O lápis, os lápis. Vocês podem ver que lápis, no singular, é da mesma forma quando está no plural. Isso são substantivos de dois números. Ônibus, ou ônibus, no singular, os ônibus, no plural. O substantivo que está aqui, ônibus, não mudou, não se modificou quando foi passado para o plural. Continuou da mesma forma. Só se modificou os artigos, tá? O pires, os pires, o vírus, os vírus. Tudo bem até aí? E vamos falar agora de grau dos substantivos. Existem 3 graus do substantivo. O grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. O grau normal do substantivo indica um tamanho normal de um objeto ou um ser. Casa, papel, cadeira, o tamanho normal. O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto. Casinha, homenzinho, boquinha. E o grau aumentativo indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser. Casarão, homenzarrão, bocarra, e outros aí. Aí, lá no livro de vocês também, na página 24, está falando um pouquinho sobre isso. Leia a sequência dos substantivos a seguir. Aí tem testemunha, padrasto, jovem, genro, imperador, aluno e rinoceronte. Qual é o único substantivo comum de 2? Que é aquele que fica da mesma forma, tanto no masculino como no feminino. Qual deles aqui? Jovem, né? Então, não muda. Tanto quando você passa para o masculino ou para o feminino, não vai mudar. Qual é o único substantivo sobrecomum? Lembra do que é o substantivo sobrecomum? Qual deles aqui é sobrecomum? Testemunha. Qual é o único substantivo epiceno, que geralmente é para animais? Rinoceronte. Dê o feminino dos substantivos biformes na sequência anterior. Padrasto, qual seria o feminino? Madrasta. Qual seria o feminino de genro? Nora. De imperador, imperatriz. E de aluno, aluna. Tá ok? Bom, então eu vou colocar essa atividade e outras mais lá na plataforma para vocês realizarem. Beijos, nos vemos na próxima aula. Beijos, tchau.